Como você sabe, estávamos, né, estávamos não, estamos no tópico acreditar, estávamos, agora sim, estávamos em eu acredito diretamente, e agora a gente se aprofunda em um outro subtópico importantíssimo, que é o eu acredito indiretamente. Vamos em frente. Uma pesquisa realizada, né, por Margaret Shi e pelos seus colegas, ela é uma PhD pela Universidade de Harvard, né? Eles conduziram, né, em conjunto com ela e os colegas, né, conduziram um estudo com um grupo de mulheres asiáticas americanas. É muito legal esse estudo. Elas receberam, né, ou seja, as participantes, testes de matemática em 2 ocasiões. E aí eles subdividiram, né, esses testes, onde em um dos casos, essas participantes elas foram solicitadas, né, a se concentrarem em sua identidade como asiáticas, que é uma etnia, em geral, considerada muito habilidosa em matemática, né, em comparação com outros grupos étnicos, né. Num segundo momento, eles fizeram o seguinte, elas foram preparadas para pensar no fato de serem mulheres e, de acordo com os estereótipos, né, piores em matemáticas do que comparado com os homens. Então, quer dizer, as mesmas mulheres, elas são asiáticas americanas, né? Elas foram colocadas numa situação de se concentrar, que por serem asiáticas, elas eram muito boas em matemática. E no outro caso, as mesmas mulheres também foram colocadas, né? Ou seja, lembradas e foram preparadas para pensar no fato que elas são mulheres e comparada a homens, no sentido de homens e mulheres asiáticos, elas seriam piores em matemática. Olha que incrível. A pesquisadora cita: descobrimos que as mulheres asiáticas americanas tiveram melhor desempenho em um teste de matemática quando sua identidade étnica foi ativada, né? Lembrando, identidade étnica, ou seja, elas eram melhores como sendo asiáticas. Mas pior quando a sua identidade de gênero foi ativada, em comparação com um grupo de controle que não tinha nenhuma identidade ativada. O QI não alterou e nem a dificuldade das questões. Elas, na verdade, estavam propensas a acreditar mais em sua capacidade. O simples fato de alguém nos induzir, né, ou nós mesmos, nosso cérebro reagir analisando que, olha, eu sou asiático, eu sou melhor em matemática. Isso faz eu ter um resultado melhor. Ah, mas eu sou asiática, mas agora estou, entre aspas, disputando com homens asiáticos. Então, no caso entre mulheres e homens, os homens têm esse estereótipo de serem melhores em matemática. Só esse simples fato já causou esse impacto no resultado. Ellen Langer, né, a PhD de vanguarda, uma das mais respeitadas do mundo, a gente já fez a apresentação, ela fez um experimento, né, com homens de 75 anos. Eles não receberam muitas informações, apenas que ficariam isolados, né, por uma semana em um retiro e que não poderiam levar fotos, jornais, nada, né, livros, nada que fosse a partir de 1959. Eles foram orientados a fingir que estavam em 1959, quando eles tinham 55 anos. Né? Então, se vestir e agir como faziam na época, foram feitos documentos de identidade com fotos da época, conversaram sobre o presidente da época, né, e outros eventos, edições de revistas dessa época estavam dispostas no café da manhã, ou seja, de forma resumida, tudo foi pensado para que eles se vissem, né, pelas lentes da época. Todos foram testados com relação a fatores que impactam com a idade, né? Então, força física impacta com a idade, postura, percepção, cognição e memória de curto prazo. Após a experiência, novos testes foram feitos, né? E eles apresentaram o seguinte: mais flexibilidade, o simples fato, né, de colocar eles mentalmente nessa situação com menos idade, né, mais flexibilidade eles apresentaram, melhor postura, mais força nas mãos, né, melhor visão, melhor desempenho em teste de memória, de inteligência, né, e até a aparência física foi considerada mais jovial. E Fábio, mas como que eles testaram a aparência física? Os cientistas, na verdade, eles apresentaram as fotos de antes e depois, né, para pessoas que não sabiam da experiência, né, e foi pedido que adivinhassem a idade. Então, essas pessoas que não estão sabendo de nada da pesquisa indicaram que as fotos, né, depois do teste indicavam 3 anos, deu uma diferença de 3 anos ali com relação à idade.
Ou seja, a construção mental, a maneira que pensamos sobre nós mesmos, ela influencia diretamente o processo de envelhecimento físico. Lembrando, né, uma PhD, Ellen Langer, uma das mais respeitadas no mundo, né, professora e psicóloga aí da Universidade de Harvard. Estudos incríveis revelam o que décadas de pesquisas demonstram sobre estereótipos internalizados. Olha que legal, que curioso, né? Que legal no sentido da descoberta, né? Não do fato em si. Olha que legal no sentido de ser importante todas as pessoas terem a informação de como o cérebro funciona. Então, estudantes afro-americanos apresentam um desempenho inferior em testes padronizados quando são solicitados a preencher um formulário antes do teste revelando a sua raça. Olha que absurdo, o simples fato, né, de eu lá, por exemplo, um negro, vou fazer um teste. Se nesse teste tiver um formulário e nesse formulário pedir que eu escreva a minha raça, simplesmente escrevi lá negro, só de me lembrar que é negro, e né, um experimento, nós estamos discutindo, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Isso é um experimento científico, e eles vão muito além disso, fazem ter um resultado pior. Né? Se eu não tiver que escrever, né, escrever meu nome, onde eu moro, etc., não a raça, o meu resultado é melhor. Pesquisadores queriam verificar se o fato, eles foram além, né, os pesquisadores, é muito interessante esse estudo, eles queriam verificar se o fato de um afro-americano, né, assumir o posto mais alto do país, quando o Obama, né, se tornou presidente, isso poderia reduzir esse fenômeno, né, que eles descobriram, e eles fizeram um teste padronizado de 20 questões antes e depois das eleições de 2008, quando o Obama se tornou presidente, né, ou seja, um negro se tornando honrosamente aí talvez o homem mais importante do mundo. E é o seguinte, no primeiro teste a pontuação foi baixa e no segundo a pontuação aumentou tanto que a diferença de desempenho entre os grupos negros e brancos foi completamente suprimida. Ou seja, olha que curioso, se eu tenho que escrever, né, a minha raça num teste, esse simples fato faz com que eu tenha uma nota mais baixa, porque isso ativa o meu estereótipo, né, com todas as consequências que os negros já sofreram. Né? Agora, numa comparação antes e depois de 2008, logo depois de 2008, quando o Obama assumiu o posto de mais alto do mundo, o simples fato de um presidente, um negro, se tornar o presidente aí, talvez da nação mais poderosa do mundo, isso fez com que não houvesse diferença nenhuma, né? Suprimisse essa diferença desse estereótipo. Olha que interessante, olha os impactos que tem na nossa vida se a gente não estiver atento. Né? Lembre-se, nós estamos falando do eu acredito indiretamente. Eu não estou consciente, mas o ambiente ou as pessoas podem estar, né, ou seja, gerando impacto na gente. E o quanto é importante a gente estar presente para isso. Em uma pesquisa, quando os pesquisadores lembraram alguns idosos que a cognição normalmente diminui com a idade, eles apresentaram um desempenho pior em testes de memória comparado a outro grupo que não foi lembrado disso. O simples fato de falar, olha, não, né, os idosos ele diminui a cognição com a idade, piorou comparado a um grupo que não foi falado isso. Um estudo realizado para verificar a disposição das pessoas de cooperar em diferentes condições, olha que interessante esse também. Então eles tiveram que participar de um jogo, eles não sabiam, mas o jogo era idêntico, né? Que eles chamaram de dois nomes. Um eles chamaram de jogo de Wall Street e o outro de jogo comunitário. Lembre-se, os jogos eram idênticos. Os participantes que foram predispostos a pensar em termos de comunidade, né, que é o nome do jogo, o jogo comunitário, foram mais cooperativos do que aqueles predispostos a pensar em termos de competição. Né? O Wall Street vincula ali o estereótipo de competição. Existe uma história, essa até é um pouco marcante na minha vida, eu fiz questão de colocar aqui, é uma história que surge, né, de uma tribo africana, que diz que quando alguém faz algo prejudicial, fez algo errado, eles levam essa pessoa para o centro da aldeia e toda a tribo vem, até é uma história, mas eu até me emociono lembrando disso aqui, e toda a tribo vem e rodeia essa pessoa. Eles começam a dizer ao homem, né, ou à mulher,
todas as coisas boas que ele já fez, né? Eles acreditam que todo ser humano vem ao mundo como um ser bom. E então todos se unem para erguê-lo, né? Para reconectá-lo com a sua verdadeira natureza. Então eu lembro da minha história em alguns pontos, citando como exemplo, né, algumas questões profissionais. Então, graças a muita dedicação, persistência, garra e outras coisas, eu pude, né, tive a oportunidade de crescer bastante de forma gigantesca na carreira. E eu lembro que em alguns momentos, por conta de vários fatores, estresse, etc., se encontrava em algum momento perdido, né? Preocupado, talvez achando que eu não era capaz e tudo mais. Né? O quanto seria importante, o quanto foi importante quando alguma pessoa deu apoio, e o quanto seria muito importante as pessoas, né, me pararem ali, não dessa forma, obviamente, estou fazendo só uma analogia com a tribo africana, não dessa forma, mas quanto seria bom, né, ter as pessoas do meu lado para dizer assim, não, cara, tira isso da cabeça, né, você é um excelente profissional, você é dedicado, você é comprometido, você se doa, você faz mais do que o combinado e assim por diante. E aí eu lembro que a partir do momento que eu conheci essa história, eu comecei a usar isso com os outros de uma forma bastante intensa, né, percebo qualquer um aí que esteja numa situação, um pouco um momento, uma fase, né? Eu costumo dizer que a vida não é uma foto, né? A vida não é estática, a vida é um vídeo, são várias fotos, né? Então, se a foto de hoje não tá boa, é uma estratégia que eu comecei a usar muito, é lembrar aquela pessoa e o quanto boa ela é, quanto de coisas boas ela já fez. T. Harv Eker, né, a gente já falou desse empresário, autor, palestrante famosíssimo, ele diz o seguinte: se você quer passar pro nível, né, para o nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e de pensar e adotar novas opções, né? No fim, os resultados eles falarão por si. Então eu finalizo esse tópico que é o eu acredito indiretamente e acho fundamental, né? Ou seja, que você tenha conhecimento, e agora tem, óbvio, desse conteúdo, e que você esteja presente para todo, né? Ou seja, esse material presente com essa convicção de que inúmeros fatores podem, né? Ou seja, tanto positivo como negativamente, impactar ali nos seus resultados. E aí, você estando presente, obviamente, você consegue muitos resultados e resultados melhores. É isso, a gente já se encontra na próxima aula.